Agora vamos falar de contas públicas. Nós estamos na linha com Alexandre Chay, economista, professor do INSPER, diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Olha, Alexandre, nós tivemos aí uma melhora do comportamento das contas, pelo menos no mês de outubro. Ontem saíram os dados do governo central e hoje o setor público como um todo apresentando um superávit, um saldo positivo de 4,75 bilhões de reais no mês. Mas, de qualquer modo, vem com um histórico muito negativo, o saldo acumulado neste ano ainda muito negativo e uma preocupação também com a evolução da dívida pública, que atingiu 74% do PIB. Então, Alexandre, eu queria saber, diante desses dados, qual é a tua perspectiva? Este ano parece dado, o governo deve conseguir cumprir a meta, que é um déficit de 159 bilhões, mas e o ano que vem? Então, esse ano, sem dúvida, a economia voltou a reagir um pouco. Isso que ele está tendo agora é porque, além dele estar trabalhando em cortes de gastos, em contingenciamento de gastos, o que está acontecendo é que teve um aumento de receita por conta do crescimento econômico, que está sendo acima até do que esperado pelo governo. Nesse final de ano está tendo mais arrecadação e ele conseguiu manter. Para o ano que vem, a situação ainda é meio nebulosa, porque depende muito do que são as medidas que vão ser tomadas, se o governo vai realmente ter que conter o gasto para o ano que vem, se ele vai conseguir, em ano de eleição, forçar os políticos a, de alguma forma, tentar evitar fazer benesses demais. E além de ter todos o pacote de retomada econômica, a reforma trabalhista, gerando mais empregos. Isso gera um aumento de receita e possivelmente uma contenção de gastos. Só que o governo tem dúvida se esse aumento de receita vai acontecer no ano que vem, ainda tem muita incerteza sobre reforma de previdência, os investidores ainda estão muito cautelosos em voltar a investir no Brasil, e o corte de gasto ano que vem é ano eleitoral. Então o governo sabe que é um ano mais complicado. Mas ele tem algumas medidas que ele tem feito que podem trazer algum alívio. Uma delas foi aquela medida que não agradou tanto os investidores, mas que de alguma forma gerou algum impacto para o ano que vem, que é a cobrança de alíquota de imposto sobre fundo fechado. Mas não está aprovado ainda, né, Alexandre? Até te perguntar isso. Ontem caducaram 3 medidas provisórias que podiam ajudar a viabilizar as contas do ano que vem, e essa tem que ser aprovada este ano, porque tem o princípio da anualidade, né? Sim, então, essa é a discussão. Apesar de ser uma medida menos vamos dizer, com menos reação no Congresso, é difícil você, como político, dizer que eu sou contra uma cobrança de imposto de pessoas que têm mais poder econômico. Mas o problema é colocar na pauta e ter quórum para votação, que foi o que aconteceu agora. Não em relação à dívida dos proprietários do Fundo Rural, isso há todo o questionamento que eles querem mais benefícios. Mas você tem outras medidas que simplesmente vão ser esquecidas lá na pauta, né? Não. Estou te falando, esse é o grande risco do governo. Ele tem uma expectativa de receita para o ano que vem, esperando investidores entrarem no Brasil, aprovar essas medidas, tanto medidas do ponto de vista estruturais, como a reforma trabalhista, como a própria reforma da Previdência, sinalizando para o ano que vem, quanto medidas muito mais pontuais, como essa de cobrança de imposto sobre fundo fechado, que é um valor muito alto, porque isso não é cobrado, não é sobre o ganho do semestre, sim sobre todo o ganho acumulado dos fundos desde o início, mas tudo dependendo do Congresso. Então, a grande dúvida para o ano que vem, por isso que está ainda nessa zona cinzenta do ano que vem, será que o governo vai conseguir, mesmo medidas populares, não é nem impopulares, a reforma da Previdência é uma medida impopular, mas a tributação de fundo não é uma medida impopular, é uma medida até e provavelmente vai ter o apoio generalizado de todos os partidos mais sociais. Então, mesmo com tudo isso, o governo tem dificuldade de aprovar essas medidas, tem problema interno, tem brigas do PSDB, tem a própria a inconsistência do PMDB como partido em apoiar o governo. Então, tudo isso leva a uma nuvem para o ano que vem. É possível que o governo consiga essas medidas de maior valor de arrecadação conseguir implementar para o ano que vem, mas ainda é uma dúvida. Até o fim do ano para ver se realmente essa retomada, esse superávit e essa retomada econômica que aconteceu nesse final de ano, ela vai continuar com força para o ano que vem, que o crescimento econômico ano que vem vai acontecer, independente do governo ser ou não ser mais eficiente, a gente vai ter um crescimento econômico ano que vem maior do que esse ano. Mas se isso vai ser suficiente para poder fazer o governo atingir suas metas, essa é a grande dúvida. Então,
tudo vai depender desse final de ano, dos acordos que eles possam ter para poder, de alguma forma, aprovar essas medidas, tanto estruturais quanto pontuais, para gerar mais receita no futuro e também, com isso, fazer com que, de alguma forma, os empresários voltem, e voltando os empresários, você volta, de alguma forma, a ter mais arrecadação, e aí o governo tem uma folga a mais para manter o teto de metas, o teto de gastos, né, a meta de gastos que ele tem. Então, tudo isso faz parte dessa aposta do Meirelles, que passa dia após dia, vai se tornando cada vez mais fraca, e toda vez que dá um sinal negativo é quando o dólar dispara, quando a bolsa cai mais, mas de qualquer jeito o governo está conseguindo, de alguma forma, colocar a pauta. Se ele vai conseguir aprovar até o fim do ano, aí essa é a grande dúvida para início do ano que vem. Até o ministro Meirelles já começa a admitir que há possibilidade de a votação ficar para o ano que vem, que é um ano de eleições. Aí complica mais, né, Alexandre? A da reforma da Previdência, sem dúvida. Mas, de qualquer jeito, se ele conseguir, mesmo colocando para o ano que vem, é um alento. O problema é se ele realmente jogar a toalha, falar, olha, não conseguimos aprovar a reforma da Previdência, aí sim a situação piora, porque a tendência, e isso aqui eu acho que o governo não consegue comunicar, e era importante ele colocar isso como uma linguagem mais acessível à população, falando o seguinte: população, se vocês não me apoiarem na reforma da Previdência, nos próximos 10 anos, provavelmente não vai ter dinheiro mais para pagar segurança, não vai ter mais polícia, não vai ter mais saúde, não vai ter mais educação. O dinheiro só é para pagar funcionário público e para pagar aposentado. É isso que vocês querem? Vocês querem reitemente pagar para os aposentados, que sem dúvida é um fator social importante, mas a questão toda é como sociedade a gente quer abrir mão de segurança, educação e saúde para poder pagar funcionário público e aposentado. Essa é a grande dúvida que tem que ser colocada. E o governo comunica muito mal. Quer dizer, se ele colocasse de forma mais transparente como os partidos sociais conseguem falar mais com a população, ele conseguiria ter um apoio maior dos políticos. Nós conversamos com o economista Alexandre Chaia, que é da Artesanal Investimentos e professor do INSPER. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.